Irmãos, uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste sábado, amados, o Espírito Santo de Deus nos exorta a trazermos uma mensagem para as pessoas que estão vivendo aqui neste mundo como se não existisse vida após este mundo, como se o mundo é espiritual, como se o homem só fosse matéria, só fosse carne, como se o homem não fosse uma trindade, um espírito que possui uma alma que habita no corpo. E estas pessoas elas só vivem para este mundo, elas só vivem para atender aos deleites, aos prazeres da sua carne. Elas acham que morreu aqui neste mundo, acabou, que não existe mais nada após esta vida aqui nesta terra. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos usa para alertar estas pessoas que, assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma trindade. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. E estas pessoas vivem como pessoas naturais. Elas não compreendem as coisas do Espírito. Conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E estas pessoas que vivem sem entendimento, sem o conhecimento, sem a aceitação do mundo espiritual, são pessoas que estão fadadas a queimar, juntamente com o diabo e os seus demônios, no fogo que arde, na condenação que arde no inferno, em enxofre e fogo. Portanto, nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus nos usou como uma mensagem para trazer para todos nós e principalmente para estas pessoas. E tem muitas pessoas que até conhecem a verdade, mas estão se apartando da verdade. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22 também está escrito: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro.
porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, olha aqui o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. Portanto, irmãos, as pessoas que vivem neste mundo como se não houvesse a vida eterna, ou no céu, junto com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus e os seus anjos, ou no inferno, no lago que arde em enxofre e fogo, junto com o diabo e todos os seus demônios. Cada um tem que fazer a sua escolha. Não vamos agir como o homem natural age, porque ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, isso para ele parece loucura. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele nos exorta a falar com todas as pessoas que estão vivendo neste mundo como se só existisse esta vida, não acreditando que depois desta caminhada terrena virá o grande julgamento. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vai haver o grande julgamento. Como se não houvesse a vida eterna na glória com Cristo para aqueles que o receberem e confessarem como Senhor e Salvador e viveram em novidade de vida, ou seja, como nova criatura, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, numa vida transformada pela presença do Senhor, e também para aquelas pessoas que negam ao Senhor com as suas vidas e obras, vivendo dissolutamente nos deleites e prazeres deste mundo, como inimigos e inimigas de Deus. Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Infelizmente, muitas pessoas dentro das congregações cristãs estão vivendo assim, numa falsa conversão àquele que deu o seu sangue para nos comprar e salvar do fogo eterno. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 está escrito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Desculpe, pelas suas feridas foste sarados. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas pessoas que vivem para satisfazer as suas concupiscências carnais, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz sobre... Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, e enredado pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte, ou seja, gera a separação do homem de Deus, a morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou não sabeis, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E estas pessoas que não estão na presença do Senhor, muitas delas até estão dentro de uma congregação, limpando o banco de igreja, Romanos capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, ou seja, a palavra de Deus está sendo pregada, porque nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, nem todos que estão dentro de uma congregação estão absorvendo a palavra de Deus. Elas estão como ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus. É como diz aí no mundo, elas estão limpando bancos de igreja. Se esqueceram ou fingem não saber que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma trindade, 1 João capítulo 5, versículos 6, 7, 8, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um, e três são os que testificam na terra. O Espírito é a água e o sangue, estes três concordam num. Nós também somos um Espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Mas, em vista de tudo isto, tais pessoas, ou seja, os transgressores, as transgressoras, só estão interessadas em satisfazer a atitude desenfreada do seu corpo, das suas carnes, e as suas obras, os seus pensamentos, sentimentos, emoções vibram, e as suas almas vibram numa intensidade para atender somente aos deleites do corpo, fingindo não lembrar da vida eterna. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Também Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando o martelo da justiça de Deus baterá, e a sentença de cada um será lida diante do tribunal de Deus, e os salvos ouvirão aquela grande voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Porém, os pervertidos, os condenados, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Conforme está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Portanto, esta é uma exortação e cabe a cada um escolher o caminho que quer seguir. Se é o caminho da palavra de Deus, o caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois só existe um caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim ou a não ser por mim. Ele é o único caminho que conduz a Deus.
Não existem outros caminhos, não existem atalhos que conduzam o homem a Deus. Os outros caminhos e atalhos conduzem o homem ao inferno, à perdição, aos deleites e prazeres deste mundo, aos prazeres da carne, ao afastamento do homem de Deus, à morte espiritual. Portanto, o Espírito Santo de Deus manda um recado. Cada um escolha o caminho que quer seguir. Porque no dia do grande julgamento, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, não vai haver mais a oportunidade de escolha. Um bom dia, uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, quem quer ver Jesus, eu vejo Jesus todos os dias. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava vestido de um manto tinto de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a palavra revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Segundo os Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, porque ele diz em Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 48, 49, 50, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, estão somente conservarmos firme a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Agora vem, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço, o preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma boa tarde, Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. A sua palavra foi pregada, a sua mensagem foi enviada e nós vos pedimos que na sua infinita misericórdia o Senhor alcance aquelas pessoas que hoje ainda se encontram perdidas nos deleites e prazeres deste mundo. Nós oramos neste momento também pela plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, para que elas venham a se alimentar da sua palavra, para que elas venham ter a oportunidade de conhecer, de receber e de confessar como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, guarda todas as pessoas que têm nos propósitos no seu coração de te seguirem e te servirem, mesmo aquelas que Satanás ainda está cegando com mentiras, fazendo com que elas se percam nos deleites e prazeres deste mundo, mas que são pessoas que o Senhor conhece o coração, que no seu livre-arbítrio estão te buscando. Senhor, guarda toda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe. Livra-nos de todo mal e nos dê um restante de sábado e um final de semana ricamente abençoado em sua presença. Cuida da nossa saúde física e espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.